O SCP-055 é basicamente nada. Como assim nada? Ele não é nada que a gente possa saber. É um objeto totalmente desconhecido, que foi contido por meios desconhecidos. Ninguém sabe quem conteve, como conteve, quem escreveu os procedimentos de contenção, construiu a cela, enfim. Mas como algo que está contido na Fundação SCP, no sítio 19, pode ser desconhecido? De uma maneira relativamente simples. O objeto SCP-055 é algo chamado de anti-meme. Mas não confunda, não é meme de internet que nem muitos pensaram, é meme de memético. Para entender o que é esse SCP, você precisa saber o que é um agente memético, ter essa informação na mente. E falando em informação, um agente memético é exatamente isso, informação. Troca de informações. Esse vídeo é um agente memético, porque está transmitindo informações. Os arquivos SCP são agentes meméticos e até pessoas são agentes meméticos. Tudo o que transmite informações de alguma forma é memético. A Fundação trata a informação como a disseminação de um vírus, e por isso que um agente memético pode ser tanto benéfico quanto perigoso. Um vírus pode ser estudado para fazer uma cura, mas se ele sair fora de controle, pode se tornar uma pandemia mundial. Da mesma forma, a informação pode ser espalhada para estudar um determinado SCP, mas se ela se espalhar para o mundo, pode se tornar um desastre global. Um agente memético, ao contrário do que muitos pensam, não está relacionado com anomalias, tipo telepatia. É mais fácil um SCP memético ser uma frase que te faz acreditar poder voar do que ser uma frase que te faz voar. Se um SCP memético te faz voar, então ele já transcende esse conceito para se tornar outra coisa. Agora que você já sabe o que é um meme, vamos voltar para o assunto principal. Como eu disse, o SCP-055 é um anti-meme, o que, baseado na informação anterior, significa que ele impede a troca de informação. E de que informação estamos falando? Da informação do que ele é. Ele simplesmente impede que qualquer um saiba que ele exista. As informações sobre o que ele é simplesmente não se fixam na sua mente. É como quando você sonha e logo quando acorda esquece completamente o que sonhou. É exatamente a mesma coisa. E nem adianta falar que é só gravar, escrever, fotografar, porque os funcionários já tentaram isso. E não, a informação não some, mas assim que eles terminam de registrar, eles simplesmente esquecem do que registraram e perdem interesse no assunto. A Fundação está cheia de registros, o que os permitem relembrar que existe um SCP-055, mas assim que eles terminam de ler ou assistir o registro, a informação vaza do cérebro de novo. Eles continuam sabendo que ele existe, mas não lembram como ele é, e é só questão de alguns minutos para que esqueçam que ele exista também. Por isso que nesse arquivo não tem nada sobre o que ele é, porque assim que os funcionários iam escrever, eles perdiam o interesse. A mesma coisa acontecia com anexar imagens, documentos, vídeos, etc. Toda vez que ele é redescoberto, causa um alarme muito grande. Mas dentro de alguns minutos, as pessoas simplesmente esquecem do porquê estavam tão alarmadas e o assunto é esquecido de novo. Provavelmente já tentaram destruí-lo algumas vezes, mas as tentativas fracassaram totalmente e o motivo é desconhecido. Eu acredito que o SCP-055 não seja indestrutível ou alguma coisa assim, mas que os funcionários iam destruí-lo e esqueciam o porquê iam fazer isso, e simplesmente não faziam. Ele é considerado um risco cognitivo de alto nível. Mas nem tudo está perdido, porque na verdade tem uma forma de reter a informação na mente, que é justamente sabendo o que o 55 não é. Em 2008, uma equipe de inspeção chamada 1955127BXZ foi designada para estudar o SCP e dizer o que ele não é. Depois que eles saíram, um doutor já falecido chamado Bartholomew Lewis fez uma entrevista com um funcionário anônimo. Ok, agora eu vou te fazer algumas perguntas sobre o número 55. Número o quê? Objeto SCP-55, o objeto que você acabou de examinar. Eu não sei do que você está falando. Eu acho que nós não temos o 55. Ok, então, eu quero que você me conte o que você estava fazendo nas últimas 2 horas. O quê? Eu não sei. Certo, então, você se lembra que nós concordamos que não era esférico? Isso não era... Ah, certo, não é esférico. O objeto 55 não é esférico. Então agora você lembra? Bem, não. Quer dizer, eu não sei o que é, mas eu sei que existe. É algo que você não consegue lembrar. E não é uma esfera. Pera,
O que não é uma esfera? O objeto 55. Objeto o quê? Doutor, você lembra de ter concordado que algo não tinha formato esférico? Ah, certo. Ou seja, o único jeito de lembrar do SCP-55 é lembrar o que ele não é. Tipo aqui, ele não é uma esfera, então sabemos que tem um SCP-55 e que ele não é esférico. Mais recentemente, digo em 2015, 7 anos depois, tivemos uma extensão que não diz definitivamente o que é ele, mas nos dá mais informações. Não é só o SCP-55 que é antimemético, tem muitos outros que sequer estão listados no catálogo. Tem alguns que até se disfarçam de humanos, como o suposto assistente da conselheira 58. E por causa deles, a Fundação tem uma divisão de antimeméticos praticamente secreta. Essa divisão é responsável por estudar SCPs antimeméticos, e por isso ela é considerada uma divisão que sequer existe, porque ela lida com agentes supressores de informação, que simplesmente não deixam que a informação sobre a existência deles vaze, o que indiretamente também apaga a existência dessa organização. Ela é responsável por administrar medicamentos que ajudam a reter a informação sobre eles. Medicamentos que nem todos têm acesso, só funcionários que estudam esses SCPs e os conselheiros O5. Esses medicamentos são minésicos, com M mudo, que são o oposto dos amnésicos. Pílulas que, em vez de te fazerem esquecer, te fazem manter a informação na mente. E as classes são W, X, Y e Z. A W é a mais fraca e a Z é a mais forte. Só que quanto mais forte a pílula, piores os efeitos colaterais. Graças a essas pílulas, eles foram capazes de descobrir mais algumas coisas sobre o SCP-55. Além de não ser esférico, ele não é quadrado, nem verde, nem prateado, não é estúpido e não está sozinho. Mas uma coisa que ajuda é que ele é fraco, porque ele tem essa brecha e tem um catálogo. Só que saber que SCP-55, como um agente memético, é fraco, só nos dá uma ideia para imaginar quantos outros existem e o quão perigosos eles podem ser. Por exemplo, o SCP-4739, que se você for pesquisar agora, vai ser um SCP totalmente diferente. Mas, na verdade, ele é um SCP antimemético que se intitula Alastair Gray, que cria literalmente um campo antimemético, que faz a sua vítima simplesmente não existir mais. E tudo que ela tenta fazer para se comunicar com pessoas de fora é inútil. Ele não só deixa de ser lembrado, como faz a sua vítima também deixar de ser lembrada. Ele a faz ser esquecida, isso enquanto come as suas memórias. E em questão de 15 minutos a 2 horas, ele vai ter consumido até os conhecimentos mais básicos, tipo andar, comer e respirar, levando a vítima a um estado vegetativo e, em seguida, vem a morte.